Bom dia a todos. Senhora Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, senhoras e senhores vereadores e autarcas do Conselho, senhores deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, senhoras e senhores dirigentes das instituições sociais, culturais, ambientais e desportivas do Conselho, caros oradores Dr. Herberto Jus e João Pedro Vieira, senhor subdiretor do JM, senhor diretor da RJM, senhores jornalistas, senhores profissionais do canal Na Minha Terra, minhas senhoras e meus senhores. Diz o povo na sua sabedoria que vão-se os anéis e ficam os dedos. Isto a propósito do bem mais precioso que temos e que é a nossa saúde. Esta máxima popular indicia bem o quanto todos nós valorizamos uma vida saudável e, sobretudo, o quanto apreciamos uma boa medicina a tempo e horas quando estamos debilitados ou doentes. Infelizmente, os tempos de pandemia que vivemos condicionam a prestação dos diversos serviços de saúde de forma rápida e atempada aos cidadãos. Quase todos os meios, e bem, estão direcionados para a prevenção, combate e tratamento da Covid-19, pois esse é o inimigo do momento que tem de ser vencido em nome da saúde de cada um de nós e da saúde pública. A Madeira esteve na dianteira das medidas restritivas, de vigilância e mesmo de proibição de algumas atividades suscetíveis de serem focos de contaminação e de propagação deste vírus. A saber, a limitação ao mínimo dos voos para a região logo no mês de março, o teste obrigatório para entrar nas nossas ilhas, a quarentena obrigatória, a proibição de visitas aos lares e hospitais, o uso obrigatório de máscara nos espaços interiores e nos espaços exteriores, os apelos ao distanciamento físico e social e o investimento de 30 milhões de euros realizado na unidade hospitalar de Covid e noutras medidas de combate à propagação do vírus foram medidas corajosas, mesmo impopulares, mas que fizeram com que as fatalidades sejam mínimas e que o número de casos na Madeira por 100 mil habitantes seja o menor do país. Numa Europa que falhou completamente no combate à pandemia, não esboçando uma política única para lidar com o coronavírus, nem sequer se entendendo sobre a decisão de teste obrigatório para os viajantes na origem, num país que oscilou muito nas medidas tomadas, algumas relativamente contraditórias e outras muito tardias, temos de reconhecer que a Madeira teve e tem uma política consistente, coerente e compreensível de prevenção e de travagem da pandemia, adequada à sua realidade e que produziu até agora bons resultados. Não foi obra da sorte, nem foi obra do acaso. Foi uma estratégia de antecipação bem conseguida das autoridades de saúde e dos diversos poderes públicos, da população que cumpriu civicamente as orientações e recomendações e um trabalho extraordinário de todos os profissionais de saúde e agentes de socorro e de proteção civil. Foram e são os heróis anónimos que merecem todas as nossas homenagens e o nosso profundo agradecimento. Nesta guerra, tal como na Segunda Grande Guerra, podemos dizer hoje que nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Minhas senhoras e meus senhores, é óbvio que a nossa saúde não se resume ao combate à Covid-19, até porque outras doenças e maleitas já atormentavam muitos dos nossos concidadãos. E há que reconhecer que alguns serviços e tratamentos ficaram condicionados ou mesmo paralisados em nome do bem maior, que era o combate a este perigoso vírus. Assim como há que reconhecer que o Serviço Regional de Saúde, tal como o Serviço Nacional e muitos outros, como os melhores da Europa, teve de adiar consultas ou apenas realizar teleconsultas por precaução para poder canalizar meios para evitar a transmissão do Covid-19. Há doenças para além da Covid e tem de haver vida para além desta pandemia. Mas esta crise sanitária demonstrou as vulnerabilidades dos nossos sistemas de saúde. A primeira lição a tirar dos tempos que vivemos é que temos de investir mais na saúde, quer na ciência e na investigação, quer na prevenção, quer nos cuidados primários e nos cuidados hospitalares. A segunda evidência é que este setor deve ser prioritário nas políticas da União Europeia, para não ficarmos dependentes de outras potências
como aconteceu nesta pandemia. Esta crise sanitária veio demonstrar a necessidade de termos uma política comum de saúde para o espaço europeu. A terceira conclusão é que precisamos de ter uma cultura de saúde pública, em que cada cidadão deve ser um agente ativo, pois da atuação de cada um depende a sobrevivência de todos, e os cientistas temem que novos vírus, tão ou mais perigosos que este, possam aparecer nos próximos anos. Estas são algumas ilações gerais dos tempos difíceis que atravessamos, mas há outras, mais específicas da nossa realidade insular, que convém escalpelizar. Este é o momento para negociar com o Estado a comparticipação nas despesas com a saúde na região autónoma da Madeira. É claro que o orçamento regional não tem meios financeiros para suportar o previsível aumento dos encargos com a saúde e que é da mais elementar justiça que a República assuma uma parte dos custos com a saúde dos portugueses das ilhas, na mesma proporção que o faz para os portugueses do continente. A comparticipação em 50% da construção do novo Hospital da Madeira é um bom princípio. Uma outra evidência é a necessidade de reformar o Serviço Regional de Saúde e os serviços de segurança social para responderem aos enormes desafios levantados pelo envelhecimento acentuado da população e pela subida da esperança média de vida. É inaceitável que alguma vez se deixem os nossos idosos para trás ou sequer se pense em priorizar vacinas ou tratamentos em função da idade dos pacientes. A Segurança Social deve ter um plano arrojado, em parceria com as IPSS, as famílias e os cuidadores informais, para dar atendimento aos idosos que se encontram abandonados nos hospitais e para dar uma resposta célere aos mais velhos que aguardam internamento no lar. Temos de caminhar para uma reorganização de serviços que progressivamente nos conduza ao princípio de que a porta de entrada no Serviço Regional de Saúde tem de ser feita através dos centros de saúde e não das urgências ou dos hospitais que estão saturados e congestionados. Para isso precisamos de mais médicos, de enfermeiros e de consultas de especialidade nos centros de saúde. Devemos apostar em levar o médico de família e o enfermeiro de família a toda a população. A questão das listas de espera, claramente penalizadas pelo combate à Covid-19, tem de ser enfrentada com coragem e com mais meios financeiros, pois não é admissível que uma pessoa esteja meses à espera de uma consulta ou de um exame e anos a aguardar por uma cirurgia, pese embora o esforço que foi realizado este ano para reduzir os tempos de espera. Passada a pandemia, temos de recuperar o tempo perdido e cuidar dos que não encontraram uma resposta para as suas maleitas, sob pena de agravarmos o seu estado de saúde e termos de encontrar soluções mais caras para o Serviço Regional de Saúde. A contratualização de intervenções cirúrgicas com as clínicas e com os hospitais privados tem de ser encarada sem preconceitos, pois o doente está em primeiro lugar e precisa de resposta a tempo e horas. A rede de cuidados continuados deve ser alargada e ser mais abrangente e é essencial manter os níveis de qualidade da unidade de terapia da dor. A aposta bem-sucedida de dotar a região de meios de emergência pré-hospitalar e de reforçar os meios de proteção civil deve continuar, porque tem salvo muitas vidas e é essencial à segurança das pessoas, como se viu a quando dos acidentes e das catástrofes que ocorreram na Madeira nos últimos anos. Precisamos de atrair mais médicos ao Serviço Público de Saúde, contratar mais enfermeiros e assistentes e valorizar as carreiras destes profissionais, premiando o mérito e estimulando quem mais trabalha. Finalmente, mas talvez o mais importante, temos de promover uma cultura de sensibilização e prevenção para a saúde, já que investimos apenas 1% das verbas da saúde nesta área e todos sabemos como certos cuidados e uma vida saudável podem evitar problemas e doenças com custos elevados para pacientes e orçamentos. O utente que tem direitos tem também deveres. Deve ser responsabilizado e formado, a começar na escola, no sentido de saber quando, como e quanto custa o seu acesso aos serviços,
assim como deve ser instruído para que desde jovem possa preparar a sua proteção na saúde e no seu processo de envelhecimento. Minhas senhoras e meus senhores, como referi, há mais vida para além da Covid, mas é indiscutível que esta pandemia vai deixar sequelas graves na saúde da nossa população e no tecido social que precisam de ser combatidas. Ainda é cedo para avaliar os impactos desta crise sanitária na nossa comunidade, mas são já visíveis algumas das suas consequências, nomeadamente no plano da saúde mental, onde já tínhamos antes insuficiência de respostas, agora agravadas pelo confinamento, pelo isolamento, pela falta de socialização e por fatores como o desemprego e a perda de rendimento de muitos cidadãos. Temos de evitar que a pandemia sanitária dê lugar a uma pandemia económica e social para a qual não há vacinas que nos valham, sob pena de comprometermos o nosso futuro coletivo e a saúde das atuais e das novas gerações. Os serviços de saúde mental e de apoio psicológico têm de ser reforçados para atender a esta nova realidade que tende a agravar-se, pelo menos até o final do próximo ano. Um outro fenómeno preocupante é o aumento das diversas dependências, designadamente da toxicodependência, em particular das novas substâncias psicoativas, como o Blume e derivados, que têm vindo a assumir especial gravidade nos últimos meses e que têm provocado inúmeros problemas a muitas famílias madeirenses. A região, que há 8 anos esteve na primeira linha deste combate, tem de voltar a encarar frontalmente este problema e deve exigir dos órgãos da República uma revisão das leis de combate ao tráfico de droga, no sentido de tornar ilegais e penalizar criminalmente a venda destes novos estupefacientes. Minhas senhoras e meus senhores, não temos um serviço de saúde perfeito, mas temos serviços de saúde humanizados, que procuram, com os meios limitados de que dispõem, dar resposta às necessidades das populações. Estou certo de que há muito a fazer e a melhorar, mas é igualmente verdade que nas atuais circunstâncias todos os seus responsáveis e os seus profissionais estão a dar o seu melhor para atender aos desafios colocados por esta pandemia e que, uma vez esta ultrapassada, será possível ir ao encontro de muitos cidadãos que aguardam por uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Assim, é razoável perspectivar um forte investimento na quantidade e na qualidade dos serviços de saúde prestados ao nosso povo, a começar já no orçamento do próximo ano, que hoje receberei do Governo Regional e que em breve será discutido na Assembleia Legislativa. Melhorar o Sistema Regional de Saúde é uma exigência destes novos tempos a que ninguém pode renunciar. Tenho dito.